perseverança, humildade, vem estourado aí pelo Brasil, mostrando que para ser juiz não precisa ser sisudo, não. É humanizado, trata suas audiências com bom humor. É ele, Dr. Cleiton, né, juiz federal, já foi carteiro, já foi entregador e montador de imóveis, já foi advogado, estagiário e, enfim, juiz federal. E agora eu quero que o senhor conte para a gente, né, como o senhor lida, que o senhor atribui esse sucesso todo na internet. Primeiro, eu quero agradecer, Graça, por essa oportunidade de estar aqui falando, né? Mais uma vez, eu não tenho tanto tempo, eu estou trabalhando muito, mas como fica próximo aqui de casa, a gente está perto do recesso, aí eu disse, não, é bom sempre se comunicar com o pessoal, se comunicar com as pessoas que ainda querem saber mais, até para servir como um exemplo de como que a gente pode tornar as audiências, como que a gente pode tornar o judiciário mais simples e leve e acessível, porque comunicação é acessibilidade. E como você perguntou, de onde veio isso, né? Você falou várias coisas que eu faço, que eu fiz, né? Fui carteiro, montador, mas eu sou escritor. Eu gosto de escrever. Sou narrador de audiolivros. E desde pequeno eu tinha esse vislumbre pelo cinema, pela arte, pela cultura. E eu acho que eu, em algum momento, trabalhando, comecei a me interessar também pelas pessoas e pela vida das pessoas, porque eu só consigo escrever alguma coisa, eu só consigo colocar no papel alguma coisa que eu absorvi. Então eu presto muita atenção nas pessoas, na vida delas, no que elas têm a dizer, no que elas têm a contar. E a audiência, por incrível que pareça, eu jamais fazia ideia, na época, que eu ia encontrar lá um ambiente fértil para isso. Então eu não faço uma audiência em si como é normal, mas assim, uma conversa que aquela pessoa está contando a história dela para mim e ao mesmo tempo que ela conta, eu me convenço dos fatos que ela diz que são justificados ao direito dela. Eu acho que foi mais ou menos por aí que eu consigo unir tudo isso numa coisa só. E aí, como é o senhor, num passado recente, também tinha um sonho de ser diretor de cinema e trouxe isso também para a atual profissão? Cineasta, Eu acho que boa parte do sucesso dos vídeos é porque, se a gente pegar uma audiência, tem gente que diz assim, eu quero assistir uma audiência sua. Eu digo, pode assistir, tem um link, fala lá com o pessoal do balcão virtual, você entra no link e tal e faz. Mas vai ser meio entediante, porque não é toda hora que acontece isso, né? Uma audiência é um ato público, um ato de um processo, né? Tem também a sua parte de seriedade, ali tem uma pessoa que pode cometer um crime de falso testemunho, a testemunha. Mas quando eu transporto para o Instagram, ou as redes sociais, eu penso no roteiro, né? Então eu coloco ali as partes que foram mais interessantes da vida da pessoa, eu preparo, faço a legenda, toda aquela edição, né, que eu já vinha aprendendo, que eu gostava de fazer, então construo isso. Eu acho que isso também é um dos motivos de tanta gente assistir e gostar, né? Recentemente eu estava vendo aí uma entrevista do senhor, que o senhor disse que quase bateu o carro quando era entregador de imóveis. Como foi isso aí? Eu fui um jovem, de certa forma, problemático, não gostava de trabalhar, etc, tal. A namorada, a minha filha nasceu, eu não tinha trabalho, né? A namorada ficou grávida, aquela coisa toda. E foi aqui nesse lugar, nessa loja, né, que eu aprendi a dar valor ao trabalho, ao que eu ganhava. E numa dessas ocasiões, trabalhando, porque eu entregava móveis, dirigia um arranjo em 99, que aconteceu aquele evento. Eu estava indo para... Já passou, mas vou contar rápido assim. Eu estava indo para São Miguel e tem a ladeira, aquela ladeira que hoje é duplicada, então assim, está mais alta, mas antigamente era uma ladeira, antes de chegar na Barra de São Miguel, bem íngreme. E eu fui tocar no freio do carro para testar se o freio estava funcionando. E quando eu pisei, não funcionava nada. E o carro tinha um sofá desse, tinha cama, tinha guarda-roupa, estava carregado, era um caminhonete e começou a descer rápido. E o Gesso, que trabalhava comigo, fazia as entregas aqui, disse, calma, não se aperrei não.
vá reduzindo as marchas que a gente chega até lá embaixo vivo. E assim eu fiz, né? Foi minha salvação, foi usar... E depois disso aí, desistiu de ser entregador ou permaneceu ainda trabalhando? Isso ajudou um pouquinho a pensar em fazer um concurso, em trabalhar em outra coisa? Era a vida, assim, constante nesse batido, né? Trabalho é isso, né? A gente tem um trabalho hoje, as pessoas que trabalham, elas nem sempre estão satisfeitas com o próprio trabalho, o que é normal, é natural do ser humano, a insatisfação. Mas quando a pessoa transforma essa insatisfação em um plano de ação para poder mudar, aí as coisas acontecem. Eu acho que parte das minhas dificuldades no trabalho aqui, né, de carregar um móvel na cabeça, de fazer um trabalho pesado, me fizeram pensar, não, eu tenho que fazer um concurso público. Curiosamente, o primeiro concurso foi o do Correio, em que eu deixei de entregar móveis para entregar carta. Ainda estava num serviço que, de certa forma, é um pouco pesado. Não sei se você conhece aqui em Arapiraca, né, que é a região ali do Manuel Teles, né, que é perto da Perucaba, do Lago da Perucaba. Então tem muita ladeira lá, ladeira demais. E eu entregava a carta ali, né? Tem que subir a ladeira com a bicicleta, descer e subir, né? E aí, daí o senhor pensou em dar um passo maior? Eu já estava dentro de um órgão, de certa forma, uma empresa pública, né? Que que era preciso um concurso público. Eu fiz a prova, depois que eu fiz a prova e passei, fui aprovado na classificação, eu achei que eu podia melhorar, né? Então é tudo uma questão de você ir alcançando, vencendo novos desafios. Ninguém sai de um ponto A para o B, assim, teletransportando, né? Tudo um processo. Aí veio a faculdade de Direito, um estágio na Justiça Federal, muito rico em aprendizagem, depois a própria advocacia, até chegar hoje. E aí o senhor decidiu deixar o emprego? Porque assim, no Correio, eu trabalhava demais. Não sei como está hoje, mas na época tinha pouco carteiro para a quantidade de cartas que se entregavam. Hoje eu acho que a comunicação deve ter diminuído isso, eu não sei, posso até... Mas naquela época eu trabalhava demais, então assim, eu lembro que eu saía de manhã, aí passava o dia todo lá triando, que a gente chamava, né, as cartas, e à tarde ia fazer as entregas. E voltava 6 horas, 7 horas da noite, às vezes até mais tarde do que isso. Porque ia para longe, né? A gente chegava muito longe, assim, entregando carta, e depois voltava. Então, estava muito pesado de conciliar o trabalho com a faculdade. O estágio foi a forma que eu encontrei de ter um emprego, me sustentar, porque pagava uma bolsa, o estágio da Justiça Federal paga uma bolsa, tem uma bolsa boa, e ganhar menos que carteiro, obviamente, mas dentro de um emprego, né, estagiário, ainda é emprego, que me desse essa condição econômica de sustentar a família, que eu já tinha um filho pequeno, já tinha minha filha também nessa época. Foi a época antes de passar na prova da OAB para me tornar advogado. Então realmente foi um divisor de águas o estágio. Então o senhor decidiu e aí, graças a Deus, passou, né? No estágio? Depois do estágio, passou na Justiça Federal, foi isso? Não, aí o que aconteceu? No estágio, como eu disse, foi um grande aprendizagem, porque eu realmente entrei sem saber quase nada. Eu não estudava muito, o trabalho já impedia de estudar, né? Então não era nenhuma questão. Inclusive eu vi uma entrevista do senhor, na qual o senhor disse que passou noites estudando, porque não estava meio que se adaptando lá, conseguindo alcançar, né? Isso, exatamente. Tem um momento da vida da gente que a gente não consegue, mesmo que a gente queira, estudar. Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem outras obrigações. Então o estudo acaba sendo um desejo que as pessoas têm e não conseguem cumprir, não consegue alcançar. Eu cheguei nesse momento. Eu cheguei num momento em que, no meu passado, eu tinha todo o tempo do mundo e não fazia, e agora eu não tinha tempo nenhum e queria fazer. Né? Então, o que aconteceu? Eu precisava, dentro do estágio, porque um estágio da Justiça Federal, eu quase nunca disse isso, eu acho que eu nunca falei isso, mas um estágio da Justiça Federal funciona assim.
O estagiário praticamente é um assessor do juiz. Ele faz a minuta. Então vem um caso, ele faz uma minuta, que a gente chama minuta, mas para ficar mais fácil, é como se fosse um esboço daquela sentença. Manda para outro assessor, o assessor olha, corrige, né, que o estágio ele tem essa função pedagógica, corrige, devolve para o estagiário refazer, ou então manda para o juiz assinar. Então, como não era muito ruim, ainda não tinha ainda essa habilidade com as leis, com a doutrina, apesar de ser estudante de direito, as minhas minutas iam para os assessores e eles perdiam muito tempo corrigindo. E às vezes não corrigiam porque é muita coisa, ainda é muita coisa, e mandava para o juiz. E aí o juiz via aquilo e dizia, imagine, ele tem tanta coisa para assinar, hoje eu sei disso, é muita coisa para assinar, a gente tem que confiar nos nossos assessores. A gente diz, olha, o modelo de decisão é esse, eu quero decidir mais ou menos assim, faz a minuta e quando a minuta vem a gente bate o olho e assina. Então quando o juiz vinha uma minuta minha, que vinha com as minhas iniciais lá embaixo, K, A e F, ele parava para ler. E ele perdia tempo fazendo isso. E ficava muito invocado, porque tinha muito erro. Erro de português, erro um monte de coisa. Aí disseram, olha, dá certo não, esse cara aqui, esse camarada aqui tá atrasando. E ele veio me dizer isso, um assessor. Disse, olha, infelizmente o doutor falou que vai ter que cancelar seu estágio. Aí eu me desesperei, porque nem correio, nem estágio, menino pequeno, com um ano de idade. E aí, idade. como era que ia sustentar? Eu já tinha saído daqui, já não, os laços a gente, né, cresce, sai de casas, sai do lar familiar para vencer, não podia voltar. Era uma opção, não vou dizer que não era, eles iam me acolher, meu pai e minha mãe iam me acolher, mas aí é naquela hora que o orgulho da gente, sabe, sempre dá uma forcinha a mais, né? Diz, olha, você não pode não, vamos. Não vai voltar pro ninho, não. Foi por isso que eu comecei a estudar de madrugada. O menino fazia a mamadeira dele, botava dele, bora, e ele estudando, e ele tomando mamadeira. Era assim. Doutor Cleiton, explica pra gente como é que o senhor faz dessas experiências ruins, né, se tornarem experiências, para que se tornem experiências boas lá na frente, né? O que é que o senhor tira do ruim para se tornar o bom? Eu me lembrei agora do Ariano Suassuna, que é uma das minhas referências na literatura. Eu imito ele, mas eu não vou imitar não, porque eu não estou preparado. Pode imitar. Mas ele diz assim, ele falou que a gente só conta, quem é escritor, só gosta de contar coisa ruim que acontece com a gente. Porque já pensou se a gente chegasse assim para... Estava fazendo uma conversa aqui e dizia... Começou o ano, janeiro. Disse, esse ano eu comecei e ganhei muito bem em janeiro. Aí a pessoa disse, foi. Ano 2023, né? Aí em março ganhei mais ainda. Aí em abril foi maravilhoso. Quando chegasse em junho você já não queria mais saber. Já era uma coisa... Né? As pessoas querem saber do que é ruim, do que aconteceu, do que foi difícil. Isso chama mais atenção. E eu, embora na época que vivia todas essas adversidades, nem imaginava que um dia elas iam me servir para poder contar ou servir de referência, passava por elas na esperança de que eu ia melhorar, de que as coisas, né, iam ficar melhor. Agora, hoje, eu olhando para trás, eu vejo, e aí me vejo como eu estou agora, né, e fico muito feliz. Só que muitas pessoas estão nessa situação que eu estava. Então, se eu posso dizer a elas, olha, calma, vai melhorar, vai passar, eu passei por isso. Elas conseguem elas conseguem ter essa familiaridade comigo. A pessoa que também está com um filho pequeno, está estudando para a OAB, ele disse, ele fez isso e conseguiu, eu também posso. Parece uma conversa meio de coach, mas não tem outro jeito de a gente conseguir as coisas se não for assim. O senhor sempre, diariamente, agradece a todos os seus seguidores. O senhor esperava que essa explosão aí nas redes sociais, né, que fosse repercutir tanto as audiências bem-humoradas? Conta pra gente aí uma audiência assim que
foi triste, na qual o senhor chorou, se emocionou, e uma que foi alegre, descontraída, porque é o que a gente mais vê, né? A audiência triste teve muitas, né? Inclusive, assim, o pessoal, né, nos comentários que tem esse carinho enorme, tenho que aproveitar para agradecer o carinho de todo mundo, mas tem audiências que eu não coloco. Apesar das que eu coloco, as pessoas se emocionarem. Aconteceu uma vez, né, de uma senhora que era uma pensão por morte, e aí ela começou a dizer que o marido dela faleceu. A situação já fica um pouco tensa e triste, né? E eu digo a ela, Dona Maria, nome genérico, infelizmente eu vou ter que perguntar à senhora sobre a vida da senhora com o seu Zé, nesse momento triste, porque é assim que a senhora vai convencer a justiça de que realmente vivia com ele antes do falecimento, né? Então a senhora não acha que é uma perversidade minha, não? É porque eu preciso saber. Aí ela, não, doutor, eu vou falar. Aí começa a falar. E teve uma hora que ela disse assim, que o marido, antes de morrer, disse a ela que não queria deixar ela e os filhos desamparados. No leito de morte falou isso. Que estava trabalhando muito para não deixar. E aí aí minha cabeça fez aquela, né? O que aconteceu? Ele morreu e ela está buscando uma pensão. Sem conseguir, ele morreu sem conseguir cumprir aquela promessa que ele fez a ela. E aquilo, primeiro que dá um peso nas costas do juiz. Eu acho que o juiz que não tem uma pedra no lugar do coração, ele sofre com isso. A gente tem que manter tem que manter a seriedade. Mas eu ouvi aquilo e realmente abalou. Para todos os efeitos, ela tinha a prova de que vivia com ele. E ela disse isso chorando. Né? Aí depois falou que tinha a senha do cartão, disse a senha do cartão, disse um número, tanta coisa que só uma pessoa que vivia com ele podia saber. E aí ganhou o processo, né? Mas foi bem tenso, né? Pedi até para desligar a câmera, porque eu estava com medo de eu não conseguir terminar a audiência. Essas são as tristes, que tem muitas. Sim. E a engraçada? A engraçada foi em Macaé. Foi a que eu mais... na época, o senhor, que lá em Macaé, o pessoal pesca barco com alto mar. E Macaé é uma região do litoral norte do Rio de Janeiro, inclusive onde está perto de bacias de petróleo, então o mar lá é muito forte, muito agitado. Eu, quando vivia lá, via as tempestades que tinha lá. E aí eu comecei a perguntar a ele, né? O senhor já passou por alguma tempestade? Aí ele, já. E como é? Não, acontece isso. E aquela coisa toda, não sei o quê. Eu me empolguei e perguntei a ele se ele já tinha visto um pirata. O senhor já viu um pirata? Porque assim, na hora, eu não queria que ele me dissesse que era um pirata perna de pau com um papagaio no pescoço com tapa-olho. Eu queria que ele falasse sobre o pirata do conceito jurídico. Aí ele ficou assim, começou a rir, foi aquela coisa engraçada toda. E na hora eu perguntei porque existe a pirataria, no termo jurídico, de pessoas... Pirata só é alguém que chegar com um barco e assaltar outro barco em alto mar. Já é pirata. Precisa ser aquele, né, do Long John Silver, ou esses que a gente vê no filme, né, o Jack Sparrow. Mas aí foi engraçado demais, porque quando eu perguntei isso, ele deu uma travada assim, e eu comecei a rir. Eu ri demais, Dr. Cleiton, quando eu vi aqui essa postagem. Vocês são os melhores seguidores do universo. Verdadeiras autarquias, gente de todo que lado. Botam no bolso os fãs de Xuxa e Michael Jackson juntos, todos topados até a tampa. Se um dia eu ganhar na Mega Sena, convido vocês para uma festa tão da gota serena que o chefe de segurança vai ser o The Rock. O uísque vai chegar em carros-pipa. A Tramontina vai fechar um mês para dar conta dos talheres e pratos. E eu vou virar inimigo número 1 dos veganos. Essa proposta continua de pé? Eu parei de jogar na Mega Sena, né? Eu não tava assim, a gente não lembra, né? Joga pelo aplicativo e tal. Mas na época eu tava com essa ideia e até teve um vídeo que eu gravei fazendo como é que chama? Uma fezinha na hora, né?
Só que começou a aparecer problema com o jogo ilegal, né? Porque a Mega Sena a gente sabe, é um jogo, né, oficial da Caixa Econômica. E aí eu fiquei com medo de, sei lá, acontecer de alguém acabar associando essa minha brincadeira, né, de ganhar na Mega Sena e fazer uma festa dessa para os meus seguidores. Até porque também está aumentando, quando eu prometi tinha 80 mil só. Já pensou? 383 mil? Aí pronto, aí não vai ser só o The Rock, tem que chamar uma galera de peso, o Schwarzenegger, um monte de gente aí. Para fazer a segurança. É. E de onde é que o senhor tira tanta criatividade para gravar esses vídeos? Eu não sei muito bem explicar, né? A parte da criatividade da mente da pessoa, tem vários neurocientistas que explicam. Eu não vou entrar nessa seara. Mas assim, eu associo muitas coisas de uma vez só. E sai, né? Eu gravei um vídeo agora que eu ia passando assim na prateleira do supermercado. Aí, na parte de venenos, uma teia de aranha. Veneno, e ela ali, ó, bem pertinho do veneno. Aí aquilo ali, eu disse, oxi, já é um roteiro. Olha que aranha corajosa é essa. Vive perigosamente, aposentar ela por insalubridade. Então o senhor atribui essa sua criatividade de criança a essas audiências bem-humoradas? Com certeza. Eu pensava que ia aparecer mais colegas meus fazendo. Depois eu disse, não, eu acho. Pode ser que apareça, não estou dizendo que não vai aparecer não, né? Pode ser que apareça. Eu também não quero que ninguém faça. Eu não quero impor, eu já disse tantas vezes, isso não é um modelo a se seguir. A gente faz isso, uma forma de também diminuir a tensão, deixar as partes ali mais confortáveis, né? Mas sai muito natural. Falando em tensão, Dr. Cleiton, em um de seus vídeos o senhor falou que quando estudava fazia uso de Ritalina. Isso se tornou meio, entre aspas, que uma polêmica para o senhor. Fala um pouco sobre isso. Na época eu fiz o vídeo, né, eu fiquei um pouco chateado, satisfeito por conta da abordagem que foi feita numa matéria que saiu, uma rede da grande mídia e que transformou minha vida, né, a matéria era sobre minha vida e meu trabalho, mas tinha esse título, né, juiz admite o uso de Ritalina, mas adverte, faz mal. Pelo menos ele colocou a segunda parte. Outros foram menos, assim, digamos, amigáveis comigo. Mas o que acontece? Eu já tinha falado sobre isso, ele tirou isso de um vídeo. Eu falei porque eu queria fazer um alerta. Hoje os concursos públicos são ambientes extremamente concorridos. A concorrência só aumenta muito. E, infelizmente, as pessoas, pelo princípio do interesse, da oportunidade, da facilidade, elas querem algo rápido. E a rapidez faz com que elas, a possibilidade de ser mais rápido, faz com que elas procurem a ajuda de remédios que tornem mais ativas, que evitem o sono, porque o sono é um dos grandes inimigos de quem estuda muito, cansaço, né? E aí fazem uso de remédios assim, estimulantes, como a Ritalina. No meu caso, eu só usava para poder evitar ficar com sono, porque eu tinha muito sono, ainda hoje eu tenho sono, mas na época eu sentia muito sono. Ela não deixa a pessoa mais inteligente. A proposta na época que eu ouvi, quando eu comecei, era que ela deixava mais inteligente e servia para quem tem déficit de atenção. E muitas pessoas têm hoje déficit de atenção. E eu acredito que o déficit de atenção é um mal que atinge a maioria das pessoas que nem faz ideia que tem déficit de atenção. Então ela meio que deixava você mais concentrado naquele. Mas o perigo e o efeito colateral não compensa. Né? É aquela coisa. Se dizem assim que a diferença do remédio para o veneno é a quantidade, no caso da Ritalina não é a quantidade. Porque qualquer dosagem que você toma, depois que passa o efeito, vem uma série de efeitos colaterais no sistema nervoso, de que quem está fazendo concurso e que precisa ter uma saúde mental boa para enfrentar a reprovação, que é certa, não tem esse que faça concurso e já comece passando. É um processo. E o processo tem as reprovações.
Eu passei por momentos, quando parei de tomar, e é tudo por causa do desmame, que é um remédio, né, psiquiátrico, eu passei por situações de depressão. Se não fossem os meus gatos, na época apareceu a gata que eu tenho, a Dora, eu cheguei a pensar coisas bem ruins, sabe? Pensamento de suicídio, é horrível, é horrível, é horrível. E hoje, eu não sei por estar dentro do meio dos concurseiros, mas por ouvir falar, que ainda continua. E com outras drogas, com outras piores. Isso é muito perigoso e muito ruim. E uma questão de saúde pública. Em algum momento, né, alguém pode acabar se machucando, se prejudicando muito mais, a gente nem sabe. Qual é o conselho que o senhor dá aos concurseiros, às pessoas que estão aí de plantão, procurando uma vida melhor, assim como o senhor procurou, né? E qual é o princípio fundamental disso tudo? Olha, o concurseiro, ele tem que ter uma vida meio estoica, assim, ele tem que colocar se eu falar estoico vai ficar difícil de explicar, mas assim, ele tem que ser nem aí para muita coisa, né? Uma pessoa que conhece muito bem o que quer e que conhece mais ainda a possibilidade de não conseguir. Se a gente consegue andar na corda bamba para chegar no final do objetivo, sabe, sabendo que qualquer momento você pode cair, a queda não vai ser não vai machucar tanto. Porque o grande problema são pessoas que começam a estudar, se frustram, a frustração, a cobrança, a família, a desistência. E aí a desistência transforma a pessoa. A pessoa deixa de ser quem era, não ri, não sai, perde amigos, porque perde amigos no trajeto do estudo. E aí se torna uma pessoa triste, como se aquele concurso fosse fazer dela a pessoa mais feliz do mundo, o que não é verdade. O que não é verdade. Eu sou hoje feliz, fazendo o que eu faço, sendo juiz, porque eu gosto de fazer audiências, eu gosto disso que eu estou fazendo. Agora, se um juiz não fizesse esse tipo de audiência que eu faço, não fizesse esse trabalho que eu faço, talvez eu não fosse tão feliz como eu sou hoje. E muitas pessoas às vezes não têm essa noção. Recentemente a gente viu uma juíza em Santa Catarina, na qual ela queria obrigar, né, uma das pessoas a chamar ela de excelência. Como é que o senhor define isso? O senhor acha que ela não gosta do que faz? Eu até gravei um story, né, falando assim sobre até uma delicadeza, né, porque é um assunto delicado. As regras que conduzem nossa atuação diz que a gente não pode falar depreciativamente de decisões de outro juiz, depreciar decisões das Cortes Supremas e nem de casos em andamento. Eu não sei como é que está o caso dela, mas eu vou falar assim no âmbito geral. Existem sim colegas que infelizmente não estão realizados na profissão. E essa falta de realização acaba gerando eventos como esse. Da pessoa que muitas vezes não está num dia bom e acaba estourando, né? Acaba agindo daquela forma, uma forma que pode prejudicar uma pessoa, porque eventos traumáticos de reprovação social. Veja, a testemunha que sofre aquilo, ela sai com um trauma da justiça. É um evento traumático de reprovação social. A sociedade está do lado dela, mas ela acha... Primeiro porque a pessoa já vai com medo, justiça. Isso, Não é? E aí esse evento acaba causando isso nas pessoas. Mas eu acredito que tenha sido também por conta dessa não realização do profissional, né? Em toda a área é assim. O senhor acredita que uma profissão tão bem remunerada como essa da justiça, existam pessoas ainda que não se acostumaram, que não estão realizadas? Eu vou falar do ponto de vista da remuneração geral, né? Remuneração boa ou não, pelo menos eu acho, não é o padrão para medir a felicidade das pessoas. Do mesmo jeito que tem ela nessa situação que recebe bem, eu posso dar exemplos de CEOs de empresas que é bilionário e dá esporro no funcionário e não sei o quê, né? Não sei, parece que o Steve Jobs fazia isso, né? Tem uma biografia dele, não li ainda, mas tem outros aí que são meio, né? O cara meio psicopata, tal, aquela coisa toda que
Não todos, claro, obviamente, eu não gosto de generalizar, mas o que eu quero dizer é que a remuneração não é o padrão, eu acho, né? Para medir se a pessoa está de bem ou de mal com a vida. Tem gente que ganha muito bem e tá, né, sorrindo, tal, não sei o quê. E também tem gente que não ganha nada e coloca nesse fato a questão de ser mal-humorado, de brigar, etc. Eu não acho que foi o caso, né? Acho que é mais realização profissional. Doutor Cleiton, é um prazer muito grande a gente saber que o judiciário brasileiro se orgulha do senhor, né? Que eu, como alagoana, me orgulho de ser sua conterrânea, de ver tanta humanidade na justiça, porque quando se fala em justiça, todo mundo já fica meio que assustado, e ele levar toda essa humanização ali com aquelas pessoas carentes, não é? E não é uma coisa fácil de a gente ver, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente vê aí muita gente maltratando, se achando melhor do que os outros, né? E para mim foi um prazer recebê-lo aqui vir até aqui a JF Móveis, né? Ser tão recebida pelo senhor e pelo seu Juscelio. Agora eu vou conversar com o seu Juscelio. Doutor Cleiton já quis ser marceneiro também? Já se aventurou? Rapaz, ele foi mais feliz que ele estudou, né? Estudou, não abraçou não essa causa não. Tem uma fato até interessante, ele teve uma época que ele queria fazer uma poltrona e começou, né? Disse, pai, isso é fácil. Eu disse, meu filho, começa aí. Mas quando chegou assim, a metade da poltrona, não estava nem parecendo um móvel assim. Aí ele jogou a poltrona assim, disse, pai, isso não dá para mim não, vou estudar. Seu Juscelio, para o senhor, como é saber que seu filho está estourado nas redes sociais, está viralizando, né? Como um padrão atípico, né, de um juiz? Sim, eu fico muito feliz, né, em ver ele ser reconhecido a nível nacional, né? Eu digo até nível nacional, que ele até participou, teve na Record, né, que teve uma matéria com você, e sim, não é surpresa nenhuma, né, porque eu já conheço ele, né, mas eu fico feliz em as pessoas abraçar essa causa, que ele faz um trabalho bacana, aquele trabalho humanitário, aquilo que você estava falando, porque a pessoa é juiz, às vezes quer ser mais do que... E todo mundo é igual, né? A gente tem uma passagem aqui na vida, sabe? Não é surpresa nenhuma, porque eu conheço ele, mas o trabalho dele é maravilhoso. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou pai dele, aí parabeniza, diz, Juscelio, que coisa bacana seu filho, sabe? Eu fico muito feliz com isso. É mesmo? Com certeza. Eu aprendi muito com ele. Eu aprendi. Assim, o ramo da marcenaria é muito concorrido também, sabe? É muito concorrido. E ele sempre dizia assim, não tenho medo de concorrência, porque o sol nasceu para todos. Para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E eu coloquei aquilo na cabeça, assim, de não entrar nas relações, na vida, nos embates com as outras pessoas, com essa concorrência alta, assim, pensando que você tem que ganhar, de fazer. E eu acho que foi isso que me ajudou a sempre procurar um lugar no meio de todo mundo, igual com todo mundo, né? Para tornar mais fácil tudo. Seu Juscelio, mesmo ele sendo um menino inquieto, o senhor já acreditava que o Cleiton chegaria onde chegou? Rapaz, ele é muito inteligente. Eu lembro quando, talvez ele nem recorde disso, mas assim, quando ele era criança mesmo, eu nunca esqueci dessa cena. Ele chegou com um problemazinho de matemática para me ajudar. Eu já estudei, gente, sabe? Eu sou marceneiro, mas eu fui para a escola. Eu tenho noção das coisas. Aí eu fui ensinar ele disse... Aí ele deu um pulo lá para frente, ele disse, pai, já sei, é assim. Aí eu fiquei surpreso com isso, porque ele já resolveu aquela questão lá na frente. Assim, e a mãe dele recebia muito reclamação no colégio, que ele, sabe, era meio danado. Mas aí quando ficava em recuperação, aí quando ia fazer a recuperação, tirava 10 em todas as notas, assim. Aí todo mundo elogiava, disse, rapaz, esse menino é diferenciado, só não quer estudar, mas... mas assim, eu sabia que ele ia longe, assim, pela inteligência dele, eu já tinha uma noção que... agora as coisas vêm com o tempo, né? Não adianta também. Conforme ele falou, a gente já teve alguns impasses, às vezes até porque eu não sou daquele cara que, porque tenho alguma coisa, mas eu me espelho muito naqueles empresários que botam os filhos para trabalhar. Talvez ele nunca nem falou, mas assim, a avó dele até... Teve um momento que, quando chamei ele para trabalhar, disse, você vai varrer logo a serraria. Aí até a avó dele, sabe, aí disse, Juscelio, você vai fazer isso com seu filho? Eu disse, eu vejo alguns empresários de sucesso que fez isso, deu muito certo. Porque não adianta também você
pegar auxílio e para ter futuro tem que ralar, tem que trabalhar, tem que estudar. Eu acho que é por aí. Eu vou fazer uma defesa aqui também, né? Porque assim, eu gosto muito de falar sobre isso também, né? Mas assim, eu digo que eu tive a combinação perfeita do pai que tinha essa visão e da mãe que protegeu, né? A mãe, minha avó também, que protegeu na medida do possível das adversidades e deu aquele apoio também moral e religioso, como eu sempre falo, né? Da religião, como foi que eles se conheceram. Então, para mim, foi a combinação perfeita dos dois. Então, esse exemplo dos seus pais é o que você leva para a vida. Ah, com certeza. Parabéns, minha gente. Muito obrigada por nos receber aqui. Parabéns, seu Juscelio, pelo seu filho. Parabéns, doutor Cleiton. Continue desta forma, porque a gente fica muito orgulhoso de você. Então, eu deixo aqui o espaço aberto para que o doutor Cleiton faça as suas considerações finais, né? Fale um pouco para quem está aí nos assistindo. Primeiro, mais uma vez, agradecer, né? Essa oportunidade de falar, é sempre bom. É sempre bom quando eu tenho a oportunidade de falar assim, para uma quantidade maior de pessoas, com assuntos específicos e principalmente esses que têm relação com a minha vida e o concurso público. Né? O concurso público, os seus problemas, os problemas que as pessoas enfrentam com o concurso público e a vontade e desejo que elas têm de passar e conseguir melhorar na vida delas. Que não adianta nada você passar, você estudar, você passar por todas as dificuldades que eventualmente tenha que passar e quando chegar lá, quando almejar seu cargo, esse cargo do seu sonho, você perder toda a sua essência, perder toda a humanidade, como às vezes acontece, não se realizar na profissão. Então, se eu puder deixar aqui, como eu sempre faço, uma mensagem é que continue estudando, firme, forte, vai conseguir, vai dar certo, mas sempre com essa ideia de que a mudança, ela para pior não pode existir, não pode acontecer. Tem que ser sempre para melhor, sempre com uma pessoa mais humana, sempre com uma pessoa que tem um olhar mais acurado para aquelas pessoas que precisam. Porque você no serviço público, você vai ser um servidor público e muitas pessoas vão precisar de você na hora que elas mais precisam de alguma coisa. Então é essa a mensagem que eu queria deixar. Então é isso, minha gente. Eu agradeço a participação do Dr. Cleiton, do senhor Juscelio Ferreira, dizendo a vocês que esse foi o nosso último podcast de 2023. Em 2024 vem com tudo a TV Estadão. Aguarde!